A verdade é que eu sou nova nisso aqui. Comprei o microfone para começar a gravar. Eu estou gestante às 36 semanas já já. E quero contar a vocês um pouquinho como foi o meu processo de tentar engravidar. Foram 3 FIVs, 3 fertilizações in vitro. Só consegui na terceira, mas nesse tempo ainda teve uns perrengues, né, da vida, outras tentativas de outra forma, onde eu consegui engravidar. Eu quero contar um pouquinho para vocês. Eu sou Daniela Tavares, eu sou advogada, sou empresária, tenho uma empresa de cosméticos. Hoje eu não atuo mais na área jurídica, mas trabalho com lançamentos de cursos, tal, fiz umas transições de carreira, mas não é sobre carreira que eu quero falar hoje, eu quero falar sobre maternidade. Eu sei que muitas mulheres aí são tentantes. Na verdade, eu não gosto nem muito desse nome de ser tentante. Eu acho um nome que parece que as coisas não vão para frente, né? Você está sempre tentando. Eu fui tentante por 5 anos e só depois de vários exames, de vários processos, de tentativas, tanto naturais quanto tentativas induzidas, é que eu consegui engravidar. Eu vou colocar esse microfone aqui, que eu uso muito as mãos e tá me atrapalhando. Eu tinha um DIU de hormônio antes da pandemia. Ele começou a me dar reações, começou a me dar alergia, e eu retirei esse DIU e a gente começou a tentar engravidar de uma maneira natural. 2020 veio a pandemia e a gente só tinha como tentar de uma forma natural. Eu não fui a médicos fazer exames laboratoriais, nem clínicos, nem nada, justamente porque a gente estava numa pandemia e as coisas fecharam, eu deixei isso para depois. Eu não queria correr esse risco de ficar me expondo a hospital, tudo. Então, na pandemia, a gente resolveu dar uma, eu não digo nem intensificada, mas focar um pouco mais, já que a gente estava um pouco mais em casa. Tanta gente engravidou na pandemia, por que não, né? Por que a gente não pode também engravidar? Foi um período que eu trabalhei muito na pandemia, eu trabalhei home office, foi a época que eu era do Ministério Público, mas ao mesmo tempo eu lancei um livro na pandemia. Eu também me concentrei muito nas coisas de casa, né? Da minha família, vamos formar uma família, a gente conversou muito. E eu achei que era super fácil, né? Hoje eu tenho 39 anos, ainda era minha ilusão de adolescência, cuidado, viu? Qualquer deslize, você engravida. E não é bem assim depois que a gente completa, depois que passa dos 30, né? Depois que passa dos 35, as coisas não são tão fáceis como a gente imagina. E eu fui deixando para tentar engravidar, para formar uma família, muito depois. Eu sempre foquei na carreira, na minha transição de carreira, e eu acho que isso tirou um pouco o foco de formação de família, de realmente tentar engravidar. Quando chegou em 2021, a gente decidiu tomar uma providência mais assídua, digamos assim. Procurei uma médica, uma ginecologista normal, ela não era especialista em fertilidade, e ela disse: vamos tentar, já que vocês tentaram por um ano de maneira natural, mas eu não estava fazendo controle de ovulação, não estava fazendo nada disso, não tinha feito exames. Eu fiz todos os exames, estava tudo ok. E ela disse: vamos tentar fazer uma coisa mais induzida. Vamos namorar no período certo, através do controle da ovulação. Você vai fazer ultrassons seriadas para saber exatamente qual é o dia que você está ovulando. Aquilo tudo era muito novo para mim, até porque minha ginecologista nunca pediu exames voltados para a fertilidade. Eu fiz antimileriano para saber como é que estava a minha reserva ovariana. Eu fiz também ultrassons seriadas para controle de folículos antrais. Eu também nunca tinha ouvido falar. Fiz esterossalpingografia, que é para ver se nossas trompas elas têm alguma obstrução. Então eu fiz diversos exames que eu não sabia nem que existiam esses exames. E foi em 2021 que a gente começou essa essa sequência mais, assim, efetiva. Eu acho que foi no segundo semestre de 2021. E a gente tentou dessa forma por mais de 6 meses. Tomei remédios para induzir a ovulação, para estimular a liberação de óvulos, namorava no tempo certo, até que as coisas foram ficando um pouco mais difíceis. Não sei se você aí já tentou engravidar com coisa muito controlada, né? A pessoa começa a ficar um pouco mais estressada. Em 2022, a gente começou a procurar uma médica especialista em fertilidade.
em junho, julho de 2022, já que as coisas não tinham andado, não tinham dado certo, eu procurei uma médica especialista em fertilidade. E devido ao meu histórico, aos meus exames, meu marido também fez diversos exames, isso é muito importante, o marido fazer exames, porque às vezes esse peso nas costas de você tentar engravidar fica muito nas costas da mulher e às vezes o problema está no marido. Mas meu marido também não tinha problema, ninguém tinha problema. O diagnóstico era infertilidade sem causa aparente. Em agosto de 2022, a gente começou consultas específicas para tentar engravidar. E a médica já fez o indicativo de fertilização in vitro. A gente nem cogitou inseminação, ela foi direto para fertilização, a gente conversou e realmente a gente aceitou fazer essa fertilização in vitro. As questões de fertilização in vitro, às vezes, não envolvem só questões financeiras. Envolve emocional, aspecto religioso, envolve tempo, disponibilidade do casal. Tanto a mulher precisa querer, quanto o homem precisa querer. Porque é um processo muito de parceria. Porque a mulher leva de um jeito e o homem acaba levando de outro jeito. Eu comecei as injeções no final de setembro de 2022 para início de outubro. Comecei a estimulação, fiz a captação folicular, retirei lá tantos folículos. A gente teve 3 embriões. Esses 3 embriões a gente decidiu enviar para análise genética. Não sei se você que está ouvindo aí entende o processo de FIV, mas a fertilização ela envolve etapas. Primeira etapa, é claro, é você fazer todos os exames para saber se você não precisa tomar algumas outras providências antes de começar a fertilização. Isso acho que foi um dos meus erros, né? Claro, eu confiei na médica, mas eu poderia ter investigado mais sobre a minha saúde. Meus exames ginecológicos e de fertilidade não deram nada. Então, quem caiu de paraquedas na fertilização, muito cuidado para você realmente não fazer poucos exames, iniciar a fertilização e realmente ter falha de implantação, você gastar dinheiro e precisar entrar em outra FIV. Então, em outubro de 2022, a gente começou a captar esses folículos. A captação desses folículos nos gerou 3 embriões. Como a gente era muito novo ainda, muito imaturo em relação à fertilização in vitro, a gente tem 3 filhos. Não, então não é bem assim, porque a gente decidiu enviar esses 3 embriões para análise genética. Essa análise genética, ela vai determinar se os embriões eles são euploides ou aneuploides. Aneuploides é quando os embriões eles possuem alguma síndrome, alguma deficiência. E a gente só teve um embrião euploide. Aquilo foi um susto. Na minha cabeça, eu não conhecia a FIV. Quais são os processos? Como eu devo proceder? O que é que eu devo esperar? Quais são as expectativas? Eu não fui muito atrás, eu confiei de olhos fechados. E várias coisas me pegaram de surpresa, porque eu não sabia que as coisas poderiam vir tão inexatas. E desse embrião euploide que a gente teve, a gente resolveu implantar. A gente implantou só no outro ano, em março de 2023, a gente resolveu implantar o embrião. E a gente criou uma expectativa tão grande em relação àquilo, ela era quase uma certeza matemática. Eu fazer uma fertilização e vi um resultado positivo, como 1 mais 1 é igual a 2. A gente teve uma falha na implantação e realmente não deu certo a primeira fertilização in vitro. Primeiro colhe os óvulos, depois a gente recebe o resultado dos embriões. Esses embriões eles podem ser enviados para análise genética. A gente aguarda a análise. Se os embriões eles forem viáveis, se eles forem euploides, a gente parte para a implantação. E como a gente não teve uma implantação bem sucedida, eu disse, calma, mas eu quero enfrentar uma nova FIV. E graças a Deus a gente conseguiu financeiramente enfrentar logo em seguida uma nova FIV. Em abril de 2023, eu entrei em uma nova jornada de injeção de hormônios. Essa segunda fertilização, as 2 primeiras fertilizações eu fiz na minha cidade. A última eu fiz em São Paulo. A segunda fertilização, a gente só teve um embrião. E graças a Deus, porque a gente estava muito ansioso, esse embrião, ele era euploide.
Aí eu resolvi não implantar. Eu disse, se a gente só tem um embrião e a gente quer ter mais filhos, porque isso depende da sua programação de planejamento familiar, quantos filhos você quer ter, quando, entende? Então você vai conversar com sua médica, com seu marido, para saber qual é o planejamento familiar. Esse embrião, ele ficou guardadinho lá, a gente pagando mensalmente lá a casinha dele, para ele ficar guardado. E eu disse, eu quero esquecer um pouco o FIV, a gente vai se reorganizar financeiramente para fazer uma terceira FIV. Meu marido concordou, ele disse, concordo, vamos parar um pouquinho, até porque o seu organismo ele vai se limpar, tem muito hormônio aí acontecendo, a gente resolveu viajar mais, relaxar, ver se as coisas aconteciam naturalmente, não aconteceram. 2024, neste ano, em janeiro, eu disse, eu quero entrar numa nova fertilização e a gente tá com condições. Bora para São Paulo. Não vou fazer aqui na minha cidade, vou para São Paulo. Marquei uma consulta online com especialista e as coisas aconteceram assim, muito rápido. E no final de janeiro, eu estava fazendo a consulta com ele. Em fevereiro, no carnaval, a gente foi a São Paulo fazer a coleta de folículos. Eu tive uma hiperestimulação ovariana. Eu fiquei 12 dias tomando injeção. Eu levei da minha cidade injeção para São Paulo. Nessa época eu também estava tomando alguns sucos, comendo algumas coisas específicas da medicina chinesa. Depois, se vocês quiserem saber o que foi que eu tomei, não de medicamento, tá? De medicamento eu não vou falar não, porque eu acho que isso influencia outras pessoas aqui na internet. Mas de comida, eu falo sim. E eu levei toda essa comida, toda essa medicação para São Paulo e a gente coletou 27 óvulos e desses óvulos formaram 7 embriões. 7 embriões. Eu fiz, meu Deus, eu vou ter um time de futebol. Mas já macaca velha em FIV, né? Eu fiz calma. A gente ainda não levou para análise esses embriões, então a gente não sabe se eles são viáveis. Quando a gente vai analisar os embriões, quando a gente solicita a análise, a gente paga por embrião. A gente pediu para analisar apenas 4 embriões. Desses 4 embriões, apenas um era viável. Então, lembre-se, a gente tinha um embrião aqui na minha cidade e agora um embrião lá em São Paulo. A gente deixou 3 embriões congelados. Eu disse, dessa vez eu vou implantar. E eu quero implantar 2, até por causa da minha idade, eu quero aumentar as chances de implantação. Conversei com meu médico lá de São Paulo e eu quis fazer a transferência do embrião daqui da minha cidade para São Paulo. A gente pagou a passagem desse embrião para ele ser transportado lá para São Paulo e em março eu estava implantando 2 embriões. No processo de FIV, depois que a gente implanta, a gente precisa esperar em média uns 12 dias para que o beta dê positivo. Claro, isso é uma média, tá? Mas são os 12 dias mais demorados da vida da pessoa. Das primeiras 24 horas eu fiquei de repouso assim, absoluto. Fiz a implantação lá na clínica, fui para o hotel e fiquei de repouso absoluto por 24 horas. Repouso absoluto significa fazendo até as refeições deitada na cama. Eu só me curvava um pouquinho, fazia todas as refeições na cama. Tomei banho antes da implantação e foram 24 horas deitada, sem nem só levantar em caso de extrema necessidade, como ir ao banheiro. Mas depois já andava, já tudo, já fazia as coisas. No tanto que no terceiro dia a gente voltou para minha cidade. Então eu peguei avião, tudo. Claro que com cautela, mas a gente já voltou. O telefone tocou no meio do caminho. Peraí. Tive que atender. Deixa eu continuar. Coloca novamente aqui. Quando deu assim, 8 dias, meu Deus, eu vou enlouquecer. Até porque eu já tinha passado por uma falha de implantação na primeira FIV. E na primeira eu achei que tudo ia dar certo, que eu já estava grávida, lá. E eu saí lá de São Paulo, um médico dizendo, olha, se comporte como uma senhora de 97 anos e você já está grávida. Eu senti aquilo, né? Já estou grávida. Inclusive, eu já andava com meio pensa assim, ó. Minha barriga tava inchada de tanto hormônio. Aí, quando deu 8 dias, comprei um teste de gravidez, aquele que falava grávida e aquele que dava 2 risquinhos. Fiz o teste.
Vocês não estão acreditando. Deu um risquinho. Eu primeiro fiz o do risquinho. Bem clarinho, bem clarinho. Os dois, né? Aí eu não tô acreditando. Fiquei com medo de fazer o que dava o nome grávida. Com medo de dar não grávida. Aí não fiz o de grávida. E me controlei. Esperei 12 dias para fazer o de grávida. No dia de fazer o beta, repara. Logo cedo eu acordei, o primeiro xixi da manhã, fiz o teste de grávida. Meu marido tinha ido pra academia, eu não podia ir pra academia, né? Apareceu lá grávida. Menina, menina, que emoção. Eu não acreditei, assim. Passei um tempo ainda sem acreditar. Passei, eu acho que uns 4 meses, a barriga já aparecendo e eu sem acreditar que tava grávida. Eu com essa barriga. Ai! Tem hora que eu ainda faço. É comigo mesmo isso? Deus, você tá sendo muito maravilhoso. Eu não tive praticamente intercorrência na gravidez. Claro, eu vomitei no início, enjoei, mas eu achei isso tão banal diante das coisas que eu já passei numa fertilização, que eu só vomitava e tava feliz da vida, ia comer de novo, ia almoçar, ia tomar café da manhã, ia lanchar, tipo, tudo ótimo. Sangramento, o nariz sangrando o tempo todo, mas tô ótima. Enfim, e foi assim que eu engravidei. Ainda fiquei com receio de contar para as pessoas logo no início, de vir aqui na internet. Eu já tô com quase 36 semanas, a gente já tá na retazinha final, mas fertilização in vitro, ainda mais numa mulher de 39 anos, já é uma gravidez um pouco mais arriscada. A gente tá muito feliz. E se vocês quiserem saber mais esse processo, né, de enxoval, de fertilização, de como eu tô preparando as coisas, que eu sou uma pessoa super minimalista, então até o enxoval eu fiz assim, vamos de pouquinho, porque eu não sei se ainda é real, né? Eu ainda não consigo sentir isso muito palpável. Aí eu tô comprando as coisas de pouquinho, se vocês quiserem eu mostro aqui pra vocês, vou amar, que eu adoro mostrar as coisas, adoro conversar aqui. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei em alguma coisa e se você também tá nesse processo de fertilização ou em tentativas de tentar engravidar, se eu puder ajudar em alguma coisa, lá no Instagram eu também falo algumas coisas sobre isso, tem relatos meus, é @a.danitavares, eu vou deixar aqui na legenda e até a próxima.